Olá pessoal, hoje eu vou mostrar todas as funcionalidades do Multimac X3 para vocês, inclusive o que faz cada botão. Porque quando a gente compra o equipamento, quando você recebe esse produto, né, esse scanner que você vai usar no seu dia a dia, ele é muito simples de usar, só que você se depara com um monte de botão que você pode também utilizar. Como se fosse um controle remoto, né? O controle remoto da nossa televisão, a gente normalmente usa o botão liga, desliga, volume e canal, né? E normalmente o resto fica de lado, mas tem um monte de função que a gente pode usar e isso aí serve bastante para a gente poder fazer o diagnóstico. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, eu já estou com o meu Multimac aqui e você já se depara com ele com um botão para cima, para baixo e o entrar. Então você tem o botão para cima, para baixo, entrar e depois tem um voltar. Então aqui você já consegue navegar com ele em todas as funções que você necessita. Porém, para você acionar essas funções é necessário que você também utilize outros botões. Depois nós temos aqui um outro botão que é um botão de reset. Porque o equipamento está ligado lá no carro, está ligado na tomada OBD normalmente, né? E às vezes você precisa desligar ele, aí você não precisa ir lá na tomada, você vem aqui, ó, apertou aqui, ele dá um reset e inicia de novo o seu trabalho. Lembrando, gente, que quando você está num veículo fazendo um diagnóstico e você precisa fazer um reset desse e volta para o mesmo veículo, não tem problema nenhum, você não paga nada à parte, né? Cada carro que você pega para fazer o diagnóstico, você pode acessar ele por 15 dias para depois ele contar um carro, tá? Aí você vai se deparar aqui com o botão liga-desliga, com essas quatro teclas que eu acabei de falar para vocês. Depois nós vamos ter também aqui uma tecla numérica, tá? Essa tecla numérica aqui, nós vamos usar elas em várias situações durante o diagnóstico, caso você queira. E na maioria das vezes elas também servem como atalho. Por exemplo, a primeira função que eu tenho ali é o testar. Se eu clicar aqui em entrar, eu já vou direto para eu já selecionar se eu quero o veículo álcool gasolina, que é o flex, ou eu quero o diesel leve. Vou voltar aqui. Se eu apertar o número 1, ele vai para a mesma opção, tá? Então, você pode usar as duas formas. Por isso que a parte numeral, ela serve como um atalho. Voltando aqui, se você apertar a opção número 2, aí ele vai mostrar para você os últimos veículos que você fez o diagnóstico. O 3, você vai entrar na parte de configuração do equipamento. Configuração, aí você tem identidade, tem várias situações. E o 4 é o manual. Então ele já vem com um manual, tá? Esse manual é bem interativo, eu acredito que pode te ajudar em algum momento, tá? Sendo que esse vídeo que eu estou passando para vocês aqui nessa aula, eu tenho certeza que você vai conseguir entender todas as funcionalidades desse equipamento sem nenhum tipo de problema. Vamos retornar aqui. Um detalhe interessante, eu tenho aqui o botão 0 e o botão 9 e a gente vai conseguir perceber que nele, aqui no 0 eu tenho uma flechinha para cima e no 9 eu tenho uma flechinha para baixo. Essas duas flechinhas você pode usar elas em algum momento, tá? Como se fosse a tecla para baixo e para cima. Só que daí, quando você utiliza ela, você consegue fazer uma seleção, uma mudança de seleção diferente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Depois aqui, nós temos aqui um botão de play ou sim, um botão de stop ou não, aí tem um filtro, que nesse filtro a gente tem um botão para a esquerda, para você voltar algo para a esquerda, negativo, tem um menos, aí tem um botão de memo, tá? E tem um outro botão que é de mudar as pastas. Então, aonde você vai usar isso? O sim e o não, normalmente você vai usar em atuadores. Vou mostrar daqui a pouco também. Porque você vai selecionar o atuadores através dos 3 botões,
para cima, para baixo e entra. E quando você chegar na opção de atuadores, você vai precisar dar um sim e um não. Aí você vai precisar usar esses botões. Essa parte do filtro que a gente está vendo aqui, que também tem um botão para selecionar à esquerda, você consegue selecionar alguns parâmetros, porque na hora que a gente vai fazer uma leitura, ele aparece muitos parâmetros, e às vezes a gente quer ver só 4 parâmetros, 5 parâmetros na tela. Então você consegue selecionar esse filtro para você identificar somente aquilo que você quer ler naquele momento. Então isso também é muito interessante. A parte que está escrito Memo vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor que você está escrevendo alguma coisa, ou na parte de cadastro, ou na parte de configuração de bico injetor, principalmente na linha diesel. Então você tem que colocar várias letras e números, né? E em algum momento você precisa, de repente você erra, na hora de digitar você erra algum numeral ou alguma letra, e você tem que voltar Aí você aperta o Memo. Então o Memo vai ser o nosso botão de voltar ou backscape, tá? Então é essa parte do Memo. E o do lado é a parte que você passa para algum tipo de pasta, principalmente no modo de leitura. Quando você está no modo de leitura, você quer mudar a visualização para uma visualização mais nítida, você aperta essa tecla, que também tem o positivo e também tem a tecla para a direita. Depois aqui, pessoal, nós vamos ter também uma tecla que tem um ponto de interrogação e também tem uma lanterninha ali, tá? O que significa isso? Se você apertar a interrogação, você vai abrir uma tela de autoajuda, onde você vai conseguir se localizar do que está acontecendo. E se você apertar essa tecla e segurar ela por 2 segundos, ela vai acender um LED, tá? Então o LED vai se acender porque ele tem uma lanterna, né? Então essa lanterna ela vai se acender e para você desligar ela, você segura por mais 2 segundos apertado que ela some, tá? Agora que a gente já conhece todas as teclas, vamos iniciar o nosso diagnóstico. Eu estou trabalhando com um veículo Onix 2016, aonde ele utiliza a tomada OBD2, que é a tomada que é mais usado, né, nos diagnósticos que nós vamos fazer, que vocês vão fazer, que nós vamos fazer, tá? Então ele já está lá na tomada de diagnóstico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar a chave para eu poder ter a comunicação com o equipamento. Chave ligada, eu vou entrar na opção testar. Esse carro ele é um carro flex. Aí aqui você vai navegar no equipamento, botão para cima e para baixo. Vamos selecionar aqui GM, né? Dentre todas as montadoras que você consegue enxergar aí, nós vamos entrar pela linha GM. E eu vim aqui no menu de veículos. Então eu vou abaixando aqui até eu chegar no Onix. Vamos lá. Então você vai ver que tem muitos carros, né, gente? E eu cheguei aqui no Onix. Esse Onix aqui, ele é essa primeira opção, que é 1.0 de 2012 até 2016. Mas nós temos aqui também, ó, 1.0 12 válvula, que já é o modelo mais novo, e 1.0 12 válvulas turbo, que é esses veículos que já utilizam o sistema CAN-FD. Então lembrando que com o Multimec, com esse equipamento que você adquiriu, eu espero que você tenha adquirido, você não precisa ter nada, nenhum cabo auxiliar, porque o sistema de CAN-FD já está incorporado no hardware do Multimec, ok? Então vamos voltar lá no 1.0, que é o que a gente quer. Vamos apertar entrar. Aí aqui eu tenho as opções de diagnóstico desse veículo. Então eu tenho aqui, ó, injeção, ABS, airbag, carroceria, chassis, imobilizador e painel de instrumento. Então a primeira opção que a gente vai trabalhar é com a opção injeção eletrônica. Aqui na injeção eletrônica ele selecionou ali para a gente a injeção Mutec HN10YF, porque nesse carro desse ano só tem essa opção.
Se tivesse mais opções de sistemas, ele iria aparecer aqui, você iria navegar com o botão para baixo e para cima e iria selecionar. Aí vem aquela pergunta assim, Celso, mas e se eu estou com um carro desse e eu estou vendo um sistema, e esse sistema, eu entro nesse sistema, mas é o outro, eu vou pagar 2 vezes? Não, você não vai pagar 2 vezes, tá? A hora que você selecionou o carro e você começou a navegar, a Multimec entende que pode acontecer de você entrar no carro errado, principalmente quando a central for escondida. Quando a central é de fácil acesso, a gente vai lá e vê o número dela, vê a codificação, vê o endereço dela. Aí, no caso de alguns carros, nós não temos isso, que a central é escondida. Então não tem problema, pode ficar tranquilo, tá? Você não vai contar isso como 2 carros. Ligue a ignição, executando o comando. Então aqui eu tenho o menu do sistema. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho leitura de 4 modos, eu tenho códigos de falha, eu tenho apaga a memória, atuador motor desligado e atuador motor ligado, ajustes, serviço e identificação da ECU. Então vamos passar por todas essas funcionalidades para você entender certinho como funciona, porque depois, gente, vocês vão usar isso aqui todos os dias na sua oficina. Então você tem que ficar craque. Então vamos lá, leituras 4 modos. Vamos dar o play aqui. Coloquei o entrar e aqui, gente, eu tenho todo o menu, né, do que o Multimec está conseguindo ler da central da injeção eletrônica. Então, você vai ver que tem bateria, terminal 15 da bateria, rotação. Essa rotação aqui é a rotação nominal e depois, é a rotação real, e a de baixo aqui é a nominal, que é o que a central enxerga que tem que ser. Depois eu tenho aqui a rotação máxima, temperatura da água, do ar, temperatura externa, temperatura do óleo, temperatura de catalisador, sensor de fase e assim por diante. Para esse treinamento, esse treinamento nós vamos fazer por etapas. Então, nesse momento, eu estou ensinando você a navegar no sistema. Depois eu vou mostrar para você o que significa em detalhes cada funcionalidade, quando a gente entrar no modo diagnóstico de injeção eletrônica. Aí vai ser mais completo. Aqui é realmente para você entender como que o equipamento funciona. Aqui, gente, tem uma particularidade que é muito interessante. Eu estou nessa situação. Então você observou que cada vez que eu aperto para baixo, eu mudo uma informação. Se eu vier aqui e apertar a tecla 9, que é a tecla para baixo, eu vou mudar a página inteira. Então isso pode facilitar a sua vida. Então eu vou clicar aqui, ó. Eu mudei todos os segmentos para baixo. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos uma lista de 8 sensores e atuadores na nossa tela. Se eu clicar para baixo e para cima, eu vou mudando de 1 em 1. E se eu mudar aqui no 9, eu vou mudando de 8 em 8. Então, para uma leitura mais rápida, porque às vezes você está procurando um sensor que ele está lá embaixo. Ainda mais nesses carros de hoje em dia, gente, que o Onix 2016 ainda ele tem um pouco menos de informação, mas se você pegar o Onix 2021, 2020, que é o Turbo, tem muita informação. Então, aí você vai usar muito mais essa funcionalidade aí de apertar essa tecla 9 e também a tecla 0, né? Um vai para cima, o outro vai para baixo. E aqui você consegue fazer todo o trabalho. Uma outra parte que é muito interessante, aqui nas leituras, vamos voltar lá na leitura inicial, aqui na bateria, isso mesmo, nós temos a opção aqui de filtrar. Você consegue filtrar o que você quer ler. Então vamos supor que eu estou fazendo um diagnóstico nesse carro aqui, no sensor MAP e MAF. Então eu quero só sensor MAP e MAF, eu não quero ver rotação, porque eu acabo me confundindo. E também, pessoal, o que acontece? Quando você está fazendo um diagnóstico geral, as leituras elas não são
tão rápidas. E quando você define um sensor, ou 2, ou até 4, a informação ela fica muito mais rápida, porque daí vai vir somente para... Quer dizer, vai vir para a tela somente essas 4, ou essas 3, ou essas 2, ou essa uma informação que você está solicitando, tá? E como que você faz para selecionar isso? Vamos posicionar o Multimec aqui. Você vem aqui e aperta o funil, ó, essa tecla aqui de baixo, ok? Então, eu vou procurar aqui o sensor MAP, que eu falei para vocês. Vamos procurar aqui, ó, temperatura da água. Olha lá, ó, achei o sensor MAP aqui. Sensor MAP, ele está marcando nesse momento 960 milibar, porque o carro está desligado. A hora que eu ligar, isso tem que cair. Então eu vou vir aqui e vou selecionar ele. Agora que eu achei o sensor MAP, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou selecionar ele. Como que eu faço para selecionar ele? Eu vou apertar a tecla Entra. Quando eu apertar a tecla Entra, você viu que apareceu ali um tiquezinho, significando que ele está selecionado. Vou no de baixo. Quero também, selecionei, pressão atmosférica eu não quero, MAF, eu quero ver o MAF e o MAP, como eu disse a vocês. Vou clicar aqui também. Então nesse momento eu estou vendo o que? Eu selecionei 2 informações de MAP e uma informação de MAF. E agora sim eu vou clicar aqui no filtro. Na hora que eu clicar aqui no filtro, olha lá, olha o que aconteceu. Só vai aparecer para mim o que eu solicitei. Então isso é muito legal, tá? Isso ajuda demais, porque daí você consegue ver exatamente o que você necessita. E essa funcionalidade eu achei muito interessante. Voltando, você vem aqui nesse botão aqui das pastas e você consegue fazer um tipo de leitura diferente, que é muito legal, principalmente para eu que preciso utilizar o óculos. Olha lá, pessoal. Aí eu consigo enxergar de uma forma muito maior as funcionalidades da leitura. E aí nesse ponto eu consigo ver o mínimo e o máximo. Lembrando que o mínimo e o máximo você não tem para todos os sistemas, nem todos os sensores, tá? São alguns sensores que é onde a Multimec conseguiu as informações e disponibilizou para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, por exemplo, bateria tem a informação, rotação tem a informação. Que mais? Vamos lá, vamos baixando. Ó. A máxima já não tem, temperatura da água tem, do ar, temperatura externa do óleo. E aqui nós temos todas as funcionalidades que a gente tinha lá no outro. E isso é muito interessante, ok? Se eu clicar mais uma vez aqui no botão de pasta, vai aparecer para mim a informação do plotter. Essa informação do plotter nada mais é que a informação gráfica, tá? Só que tem um detalhe nessa informação gráfica. A informação gráfica ela vai ser mostrada para você somente quando ter o mínimo e o máximo. Aqui na minha lateral, eu tenho aqui, ó, o meu mínimo e o máximo. Então, o que está selecionado aqui nesse momento? Está selecionado o MAP, que ele tem que ser de 250 a 450, tá? Então, quando eu der a partida ali, vai aparecer para a gente o quê? O gráfico somente do MAP. Aqui no de cima não tem nada selecionado, tanto é que está 0. Então, não vai aparecer nada. Ele pode nos mostrar até no máximo duas análises gráficas, tá, gente? E essas análises gráficas é interessante a gente usar em algumas situações. E se o equipamento nos traz essa informação, por que não usar? Deixa eu dar uma partidinha para mostrar para vocês como que é essa função. Dei na partida, ele buscou e está nos mostrando nesse momento como que está o sinal do MAP. E isso é muito legal, né, pessoal? Muito interessante. Vou buscar o sinal agora aqui, pessoal, que a gente usa demais, principalmente na parte de diagnóstico avançado, que é o sinal do sensor de oxigênio, que é a sonda lambda. Lembrando que nada substitui o osciloscópio. Aqui a gente está tendo o quê? Um sinal filtrado, que está vindo já pronto da central, tá? Mas não tem problema.
a gente consegue ver alguma coisa. Só que quando você coloca o osciloscópio lá, aí você consegue ver lá na fonte o que realmente está acontecendo. Então, pessoal, aqui no caso da sonda lambda, como a sonda lambda ela já tem o mínimo e o máximo, a hora que você colocar aqui na plotagem, já é automático, tá? Então você não precisa selecionar nada para você poder ver o gráfico, porque já tem esse gráfico, já tem o mínimo e o máximo. Então, a hora que você selecionou aqui, ele já vai aparecer. E conforme você vai navegando, só vai mostrar para você o gráfico do que tem o mínimo e o máximo. Depois, eu tenho uma outra opção aqui de visualização em 25 linhas. Muito interessante, você consegue fazer um monte de análise de uma vez só, tá? Bem legal também. E para alterar, você também pode utilizar o botão 0 e o botão 9. Eu vou virar aqui para ficar um pouco melhor para a gente ver. Olha lá, pessoal, ó. Então são várias as formas que a gente consegue trabalhar com o Multimec na parte de leitura. Vamos vir aqui no código de falha. E código de falha você já sabe, né? A hora que o carro entra na oficina, a primeira coisa que a gente faz, espetar o equipamento e ver se tem algum código de falha, né, gente? Porque o código de falha ele pode deixar o nosso caminho do diagnóstico muito mais curto. Lógico que a gente tem que examinar sim o código de falha, mas as leituras, elas são o fino, elas são muitíssimo importantes, tá? Então aqui, nesse caso desse carro, a gente não tem nenhuma falha. Se tivesse alguma falha aqui, ele já ia nos apresentar. Inclusive, eu vou gerar uma falha no carro para poder mostrar para vocês, né? Senão também não tem graça. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu desliguei o sensor MAF. Esse Onix aqui, acesso difícil, e esse tá bem novinho, tudo lacradinho. O mais fácil foi o sensor MAF. Então vamos apertar aqui o Entra. Olha lá, ó, ele nos apresentou aqui, ó, P0113, sensor de temperatura, e o sensor de fluxo de ar. Pessoal, tem aqui em cima três situações: presente, passado e intermitente. Então ele vai acender para nós aqui, ó, no caso aqui ele acendeu o que está presente. Se tivesse passado, iria acender o X. Se tivesse intermitente, iria acender esses pontinhos, tá? Então nesse caso, como ele está desligado, ele está mostrando para nós que está presente. Se você der o Enter aqui, ele traz a informação completa para você, ó. Sensor de temperatura do ar de admissão, sinal alterado. A mesma coisa para o sensor de fluxo de massa de ar. Sensor de fluxo de massa de ar, MAF, sinal baixo. Agora eu vou ligar ele. Liguei o sensor MAF, porém a luz da injeção, a luz da injeção já se apagou. Vou voltar aqui e vou consultar a falha novamente. Nenhuma falha registrada na memória. Então nós temos algumas opções de alguns veículos. Deixa eu desligar ele aqui. Em alguns sistemas pode ser que a luz da injeção se apague no momento em que o sensor volta a funcionar. No caso desse sistema da Multec, é assim que ele funciona. Pode ser que em outros carros, quer dizer, na verdade na maioria dos carros, quando tem um defeito em um componente e esse defeito vai embora e volta, a luz da injeção ela se apaga, mas o defeito fica registrado aqui. Para quê? Para você verificar o que aconteceu e ir lá verificar esse componente. Então esse sistema aqui, ele não deveria ter apagado completamente sem essa opção de você apagar a memória, né? Mas no caso aqui, ó, você pode ver que ele já não tem nenhum tipo de falha. Se permanecesse a falha, o que nós iríamos fazer? A gente iria vir aqui e apagar a memória. Bom, a próxima função que nós vamos ter aqui, ó, é a função atuador motor desligado. Então, na função atuador, o que você vai fazer? Você vai acionar os atuadores que
a central permite que o scanner faça isso. Isso em alguns momentos é bem interessante. Então às vezes você precisa testar uma bomba de combustível e você não pode funcionar o carro. O que você faz? Você vem aqui e faz essa opção. Você vem aqui, ó, dá o OK, aí ele tem compressor, relé de partida frio, relé principal e relé da bomba. A hora que você dá o relé da bomba, que é o que a gente vai ver, você dá o play aqui, dá o entrar, e aí aparece aqui em cima as opções, os botões que estão prontos para você utilizar. Então aqui eu vou apertar o sim. Vocês não vão conseguir ouvir a bomba está funcionando, e eu vou desligar. A mesma coisa, vamos voltar aqui. Depois a gente consegue testar também o compressor do ar-condicionado, se a embreagem está atracando, partida frio e o relé principal. Então para essa situação nós conseguimos testar esses componentes que eu mostrei para vocês. Depois tem alguns atuadores também que a gente pode fazer com o motor ligado, que nesse caso aqui nós vamos ter aqui somente o alternador. Então vamos dar o Enter, dar o Play e vamos funcionar o carro, né? Porque eu não funcionei o carro ainda. Então aqui no teste do alternador nós vamos clicar aqui entrar. Eu já coloquei a minha caneta de polaridade. Então nesse momento a gente consegue enxergar que o alternador está marcando 13.7, 13.6 volts. E a hora que eu dou o play aqui, olha lá, ó, ele joga a tensão máxima. Esse alternador é pilotado. Com isso a gente consegue saber se a central está controlando, fazendo esse controle de tensão do alternador. Vou dar o stop e ele vai voltar para 13.8. Vou sair da opção. E aí ele vai começar a fazer o seu trabalho normalmente. Então essa função ela é muito interessante. Depois, pessoal, nós vamos ter a função aqui ajuste. O que vem ser o ajuste? O ajuste é quando você faz algum trabalho no carro e esse sistema ele pede para você fazer algum tipo de adaptação, ajuste, mostrando que foi efetuado algum tipo de serviço. Por exemplo, aprendizado de sensor de rotação. Esse é importantíssimo, nesse carro principalmente. Quando você troca a correia dentada do veículo Onix, na verdade, todos os veículos da Chevrolet, a partir de 2012, você tem que entrar via scanner e fazer esse aprendizado do sensor de rotação. Se você não faz esse aprendizado, ele começa a gerar um código de falha de correlação entre o sensor de rotação e o sensor de fase. E isso faz com que o carro limite a rotação. Ele não passa de 3.000 RPM. Aí é só você vir aqui e fazer esse aprendizado. Depois nós temos aqui, ó, aquecimento da sonda lambda, quando você substitui a sonda lambda. Posição da borboleta, quando você faz uma manutenção na borboleta, no corpo de borboleta motorizado. Reset de parâmetros. Gente, reset de parâmetros ele é muito importante, mas só resete quando você realmente fizer uma manutenção. Se você não fizer uma manutenção, não faça o reset, por favor. Depois nós temos aqui o reset de O2 do BLM, que também é feito quando você substitui a sonda lambda. E depois aqui um que o pessoal usa demais, que é o ajuste de combustível. No caso desse carro aqui, ele já está com gasolina, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá na leitura para vocês verem. Vamos lá em leitura. Vamos vir aqui, vamos lá no AF, né? Vamos procurar onde é que ele está aqui. Olha lá, taxa de álcool. Então ele está marcando para nós aqui, vamos colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Ele está marcando para a gente aqui, ó, uma taxa de álcool de 20%. Significa que o carro está com gasolina. Se ele estivesse com álcool 100% etanol, ele estaria nos marcando 100%, tá? Então vamos supor que esse carro perdeu a AF por algum motivo. E ele está marcando 20 e o carro esteja com etanol. O que a gente tem que fazer? Aí você tem que voltar aqui, vir aqui no ajuste e fazer o ajuste de combustível.
Olha lá, ó. Aí ele te dá as 3 opções: álcool, gasolina ou misturado. Então, se eu apertar o álcool aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, desliga a ignição e pressione e entra. Então, vamos desligar a ignição. Vamos pressionar entra, executando o comando. Claro, né, gente? Se eu não voltar e o carro começar a funcionar, primeiro ele vai funcionar todo quadrado. Mas aí, com 5, 10 minutos, ele volta ao seu normal. Mas eu vou mostrar essa opção, aí a gente vai lá na leitura para ver como é que ficou. E depois a gente volta o carro para etanol, porque senão a Duda vai bater em mim, né? Porque o carro é dela. Ligue a ignição. Pressione e entra. Executando. Processo concluído. Ok. Vamos voltar. E vamos lá na leitura. Para a gente verificar. Olha lá, gente. Taxa de álcool agora, ó, foi para 99, tá? Vou dar partida no carro, mas ele vai ficar meio quadrado. Acho que deu para vocês perceber, né, como que ele ficou quadrado. Agora vamos voltar a ele. Olha, até o odor já aumentou. Vamos voltar lá e vamos fazer o ajuste de AF. Vamos voltar para o gasolina, né? Ou pro gasolina. Gasolina. Desliga a ignição. Tecla e entra. Liga a ignição. Tecla e entra. Executando o comando. Processo concluído. Então vamos voltar lá e vamos ver se ele veio agora para o 20. Como que é muito mais rápido apertando o 9, né, pessoal? Olha lá, ó, taxa de álcool. Opa, 20. Agora o carro vai funcionar perfeitamente. Bom demais, bom demais. Na parte de serviço, para esse carro, nós vamos ter o acionamento da ventoinha quando a ventoinha for por PWM. Esse automóvel que a gente está mexendo, que é o Onix 2016, ele ainda trabalha com relé. Se fosse 2018, 2019, ele já era o PWM e a gente conseguiria fazer com que a ventoinha ela se acionasse com uma rotação bem baixa e iria até a sua rotação máxima. Então, o serviço é sempre quando a gente precisa, quando o mecânico precisa ir lá ver se algo está acontecendo. Nesse caso da ventoinha e, por exemplo, numa sangria de freio, que você vai fazer uma sangria, então é um serviço, beleza? Depois nós vamos ter aqui identificação da ECU, que é o número VIN da central, e em alguns casos ele mostra para a gente também o número completo da central da injeção eletrônica, beleza, pessoal? Bom, então, gente, isso aqui foi uma apresentação de todas as funcionalidades do seu Multimax X3. Eu espero que você tenha entendido e eu espero que você possa tirar todo o proveito dessa nossa aula para poder aplicar aí na sua oficina e, se Deus quiser, ganhar muito dinheiro com diagnóstico avançado. Obrigado, pessoal!